Eu sou Silvana Medeiros Maia, sou desse canal, que é o Saúde como Caminho, cujo objetivo é a gente ir desmatando os emaranhados onde nós estamos colocados em nossa vida. A gente precisa ir abrindo a mata das nossas confusões psíquicas, emocionais, físicas, para encontrar o que há de mais precioso dentro de nós, que é a divindade. E na divindade reside a criatividade, o amor, a paz. Tudo que há de bom está dentro, está no nosso interior. E aí a gente vai ter que ir tirando essas cascas, essas couraças e adentrando. Cada dia está mais próxima do que há mais sagrado em nós, porque nós todos estamos conectados a Deus, a divindade, porque somos filhos desse Criador, dessa Criadora, Deus, Deusa. Mas hoje eu quero falar sobre assertividade, que foi uma palavra que a minha terapeuta ontem me colocou como um desafio, no sentido de ir para o outro e ir para mim mesma, olhar para cada situação com assertividade, olhando o que é possível e o que não é possível, saindo do meu desejo, da minha fantasia, da minha idealização de como uma situação deveria estar acontecendo, como uma pessoa deveria ser, como eu mesma deveria ser, para o que é. O que é que está acontecendo? O que é que eu fiz e o que eu faço para repetir padrões? Porque nós estávamos trabalhando na terapia ontem, um padrão que eu percebi muito claramente que estava se repetindo. E se estava se repetindo, tem uma razão, porque o padrão ele nasce do nosso comportamento, da nossa intenção. O padrão não cai do céu em cima da gente e se repete. Nós fazemos o padrão se repetir. Nós movemos o padrão. Seja um padrão que envolve traição, que envolve perdas, que envolve angústia, que envolve adoecimento, seja de que padrão você está vivendo ou eu, fomos nós, gente. Fomos nós que nutrimos a continuidade desse padrão, até que a gente possa entendê-lo e descobrir o que nós estamos fazendo para ele se repetir. E ontem, né, eu estou numa situação de opressão, momentaneamente eu estou vivendo como se fosse uma situação de encurralamento, eu tenho que resolver algo até segunda-feira e estou procurando saídas. Isso não é a primeira vez que eu vivo essa situação, né? Ela vem se repetindo, é uma situação financeira que vem se repetindo. Na terapia ontem, eu fui vendo que faz 10 anos que eu venho repetindo esse padrão. Claro que a intensidade com que eu vivo, que eu olho, que eu me coloco, tem sido mais branda, mas ao mesmo tempo desgastante. Não deixa de ser desgastante, porque todo padrão que se repete e que leva ao sofrimento nos desgasta, né? Então a gente precisa aprender a estudar o nosso comportamento para a gente transformar esse comportamento. É a única saída, é a única solução, é transformar a nossa maneira de olhar para a situação e de agir, saindo, claro, do padrão do sentimento que a gente teve quando era criança, porque a maior parte dos nossos padrões, eles se criaram na nossa infância, quando a gente não tinha poder de escolha. Claro, porque na infância a gente não tem poder de escolha, a gente tem que aceitar o que nos chega. Então, às vezes, a gente nasce numa família que tem muito conflito e você vive aquele conflito e você não tem ação ali, você não tem poder para resolver aquele conflito, porque é um conflito que os adultos estão vivendo e que chega até você de uma maneira impositiva, né? Da qual você não pode escapar, porque você precisa de cuidados dessa família. Só que quando a gente cresce, a gente continua repetindo esse padrão mas sem questionar. Então eu continuo repetindo, me lembra a história do elefantinho, né? Que o elefante no circo é amarrado, quando é pequeno, por uma corda, que ele não pode torar, então amarra a perna do elefante, ele é pequeno, ele não tem força para romper a corda e ele fica ali. Quando ele cresce, ele ganha força, ele fica grande, a corda é a mesma, mas ele, na consciência dele, na memória dele, não tem força para romper a corda. Então ele fica preso ali por uma corda
fina, né, que segurava ele quando ele era criança, mas que, se ele quisesse, já teria rompido e se libertado. Então, eu acho que isso é uma ótima analogia com os nossos padrões. É verdade que quando a gente é criança, não tem o poder de transformar a vida da nossa família, não tem condições de transformar, de impor nada. A gente só acolhe, só recebe e se adapta. A criança tem que se adaptar, por isso a criança sofre muito, mas ela não percebe. A gente só vai perceber o sofrimento da criança quando a gente cresce, que a gente olha para trás e a gente é capaz de perceber que as situações que nós vivemos quando a gente era criança foram difíceis, foram dolorosas. E aí a gente, nesse lugar de adulta, pode olhar para trás e ir ressignificando as situações que foram vividas. E nessa ressignificação, transformando a maneira de se relacionar com as pessoas. Porque enquanto a gente não ressignificar, a gente vai viver a mágoa, o rancor, o medo, a ansiedade que a gente viveu na infância e vai reproduzir nos relacionamentos da atualidade, né, da minha fase adulta. Então, eu preciso olhar para trás, aceitar que foi daquela forma, perdoar as pessoas envolvidas, inclusive a mim, e agora, daqui por diante, descobrir maneiras novas de se relacionar. E de uma maneira adulta. A maneira adulta é que a vida, ela tem limites, ela abre oportunidades, possibilidades e ao mesmo tempo ela fecha portas. Nós estamos sempre diante desses dois cenários. Há portas abertas e portas fechadas. Muitas vezes a gente não consegue se mover porque a gente fica batendo numa porta que ela não tem como se abrir. A porta está fechada e não poderá se abrir. É um limite que a vida coloca. Você quer algo, você já bateu várias vezes e essa porta não se abriu. Se essa porta não se abriu, é porque ela está além da sua possibilidade. A vida está dizendo a você que não é possível seguir por ali nesse momento. Pode ser que mais à frente essa porta se abra, mas a realidade é que hoje o limite está imposto e que você, como adulta, precisa acolher esse limite e olhar para as portas que estão abertas e às vezes até lhe convidando a entrar. E ir para esse lugar, ir para esses lugares, porque se essas portas estão abertas para você, é porque você tem o que aprender lá, é porque ali existe um tesouro para você transformar. Mas o danado é que muitas vezes você se acostumou a ficar batendo, né? Sua criança ficou acostumada a bater na porta que não se abre e você se tornou adulto, chegou hoje aqui, num momento que você já tem escolha, que você já tem poder de transformação, mas você está condicionado emocionalmente a sofrer e ficar ali insistindo no que não é possível. Eu acho que uma das diferenças importantes entre a infância e o adulto é que a criança ela não tem compreensão de limites, ela não tem compreensão do que é, qual é o espaço dela, quais são os direitos dela e quais são as responsabilidades, quais são os limites dela. Nós adultos já deveríamos ter essa compreensão de que eu tenho um espaço que é meu, nesse espaço eu posso fazer o que eu escolher, mas existe um limite que é o espaço do outro, que é o direito do outro, e que o outro não vai se moldar e vai se transformar porque eu quero. Então, a diferença da criança para o adulto é que o adulto deve compreender que a vida tem limites, que as pessoas têm limites, que nós mesmos, que eu tenho limites e vocês também, e que agir, viver de acordo com essa realidade. E não fantasiando, e não brigando, e não chantageando ou manipulando, mas vivendo de maneira honesta, responsável, de acordo com as oportunidades e com as impossibilidades. Lidar com essas duas coisas, a forma como a gente lida com essas duas coisas, com as oportunidades e os limites, mostra o nosso grau de maturidade. E aí vem a assertividade. A assertividade é quando eu falo já com a compreensão dessas duas possibilidades. O outro, vamos dizer, tem um grau de maturidade, tem um perfil, vamos dizer, de exploração, de invasão. Então, eu vou abrir a porta completamente para essa pessoa entrar? Não, porque se eu abrir essa porta, ele vai invadir e vai se aproveitar do que é meu. Mas ele tem um perfil que fora de lugares onde ele tem acesso
fácil as coisas, fora desse acesso fácil, ele é uma pessoa boa, generosa, acolhedora. Então, eu vou transitar num espaço com essa pessoa onde não abra a oportunidade dele revelar a sua falha de caráter. Eu já sou como adulta, eu já posso separar e posso filtrar e posso escolher estar com cada pessoa dentro do perfil que essa pessoa tem para não se sentir agredida, para não ser invadida, para não ser magoada. Então, a amiga estava falando de um namorado que ele não quer assumir uma responsabilidade de um namoro, mas ele quer ficar de vez em quando, gosta dela. E eu disse a ela, olha, a escolha sua é aceitar o limite dele e ficar, né, com ele, porque você gosta também, ou se manter fiel ao que você quer, que é ter um relacionamento, um compromisso, ter um namoro, e esperar uma pessoa que também queira essa mesma que esteja na mesma intenção que você. Então, a adulta dela tem que aceitar o limite que essa pessoa está colocando, que esse paquera está colocando para ela. Só o nosso adulto pode aceitar o limite e respeitar. E também ir buscar outras alternativas. Só o nosso adulto pode aceitar que determinadas situações ou pessoas não vão mudar, mas que você, ao mesmo tempo, tem direito de viver outras experiências e que, portanto, você precisa abdicar dessas pessoas e situações e seguir adiante em busca daquilo que você acredita que você merece. Porque nós merecemos ter as experiências que queremos. Agora, isso precisa ser feito com amorosidade e não com raiva, como uma vingança para mostrar ao outro que a gente faz. Porque se a gente fizer dessa maneira, a gente está presa ao outro ainda. A gente precisa ir porque é saudável ir, seguir em busca do que a gente quer. E não para mostrar ao outro que a gente fez e que faz, entendeu? Aquele famoso, se você não quiser, tem que queira. Não, a gente precisa agir por nós mesmos, buscando sempre a honestidade, o respeito, a amorosidade e principalmente ter a assertividade do que a gente quer e dizer à vida, às pessoas, o que a gente quer. Porque assim as relações ficam limpas, claras. As relações podem acontecer de uma maneira amorosa, generosa e respeitosa, né? Então, que possamos ser cada dia mais assertivos. Cada dia nós possamos saber o que a gente quer e o que a gente não quer e informar a vida e as pessoas de maneira clara essas escolhas. Então, gente, obrigada. Também novamente termino o vídeo agradecendo a vocês que estão aqui comigo, pedindo para vocês compartilharem as nossas publicações das redes sociais. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário aí pra gente. Beijo grande, até mais tarde, até amanhã.